Bom, gente, então, bora nós, né? Reforço aqui a demanda, né, do meu sentimento, turma, de gratidão, de felicidade, tá? Por estarmos aqui caminhando para o final desse semestre, né? Um semestre bastante atípico para nós, em função da pandemia. E nesse momento agora, já caminhando aqui para a parte 3 do nosso módulo, a nossa proposta aqui, turma, é conversar sobre a demanda da pesquisa, né, relacionada ao trabalho de campo, ao relatório, isso ainda composto, né, no capítulo 9 e evoluindo aí para o 10, que é a elaboração do relatório, tá? Então, no 9 a gente vê a perspectiva desse trabalho de campo, né, com a montagem desse relatório e aí a demanda da editoração, da configuração e dessa coisa toda que é requerida a nós, né, analistas de planejamento e pesquisa de mercado, para que nós estejamos atentos à qualidade do nosso trabalho, tá? Então, nesse momento, nós vamos aqui conversar um pouco sobre o trabalho de campo, tá? E para falar sobre trabalho de campo, turma, nós precisamos aqui envolver a perspectiva do processo, e esse processo de trabalho de campo ele inclui como um dos primeiro ponto, né, que a gente tem que ver é a demanda da seleção, né, a seleção desses entrevistadores, das pessoas que vão a campo, e nesse momento nós precisamos entender que todo o esforço na qualidade da seleção, na qualidade do recrutamento e do contato, né, com esses profissionais, ele precisa ser demandado uma força muito grande para que nós não tenhamos problemas lá na frente, tá? Então, qual que é o alerta que eu quero trazer aqui para nós no sentido da seleção dos profissionais? Eu preciso ter em mente que eu vou ter uma demanda na qual essas pessoas, né, esses entrevistadores, estarão no campo, e esses entrevistadores precisarão ter muitas habilidades de comunicação, habilidade de escrita e principalmente, turma, habilidade de escuta. O autor até acaba não escrevendo sobre isso, mas eu fico extremamente preocupado com a nossa perspectiva, né? No sentido de selecionar bem esse entrevistador, porque após a seleção vem o momento do treinamento, né? E nessa hora de treinar, nós precisamos ter em mente que o treinamento ele precisa ser prático, e aí quando eu digo prático, é envolvendo a ferramenta ou instrumental que foi planejado lá na fase 2 da pesquisa, né? Tendo em vista que na fase 1 nós delimitamos o problema e tivemos aí todo o arsenal necessário para o estudo, e o treinamento desses entrevistadores ele precisa estar afim, ele precisa estar alinhado com o instrumental de pesquisa, no caso o questionário, o relatório de entrevista, enfim, dependendo aí do caso e da nossa pesquisa de mercado, né, conforme foi delimitado e planejado por nós, no caso mais por vocês do que por mim, né? Eu servi apenas de veículo para isso. E vocês devem ficar se perguntando, né? Mas Adriano, eu não estou conseguindo perceber a necessidade de selecionar, de treinar os entrevistadores, porque o entrevistador sou eu, né? Então eu que vou a campo, eu que estou fazendo todo o esforço. E aqui, turma, eu trago essa orientação que nós estamos na academia. Então nós precisamos pensar que nós seremos, né, no futuro próximo, vocês logo mais estarão no mercado, os analistas da pesquisa de mercado, e vocês terão uma equipe que vão realizar o trabalho com vocês. Então, é nessa condição de vocês sendo gestores da pesquisa, né, os planejadores, idealizadores e tal, vocês vão treinar essas pessoas. E é exatamente por isso e essa preocupação que eu trago nesse momento, tá? É óbvio que nesse momento, como eu pedi, né, e foi demandado pela disciplina, um trabalho, até como treino desse mercado, né? Vocês que idealizaram a problemática, nós lapidamos esse problema, vocês planejaram a pesquisa, esboçaram o material, fizeram um referencial teórico em seguida, né? Eu entendo que nos últimos 15 dias fomos a campo, então tem todo esse esforço que a gente precisa entender, tá? Que aqui a gente está misturando a teoria
onde eu preciso selecionar e treinar o profissional, e a prática, que é nós indo a campo, né? Até para a gente entender os gargalos relacionados aos entrevistadores, tá? Então, entendam, turma, que os entrevistadores precisam ser treinados em um ambiente específico, com base no instrumental, tá? Então, tenham todo esse zelo, e essa parte de recrutar e selecionar e de treinar, ela vem lá do RH, né? E aí a gente perpassa e traz aqui para a disciplina. Um outro ponto que o autor traz é a demanda, turma, da supervisão desses entrevistadores. É de bom tom, e o autor fala isso, né? De que nós tenhamos aí uma margem de 20% desses questionários, né? Desses relatórios que sejam auditados. Eu até já falei em aulas anteriores que deixem destinados, né, no nosso trabalho, um membro como coordenador da pesquisa, tá? Então, deixe uma pessoa responsável para ser esse coordenador, e essa pessoa vai estar ali acompanhando o percentual, né, de questionários ou de roteiros já aplicados, ele vai acompanhar a demanda do planejamento do campo, universo, amostra, enfim. E aí, no dia a dia, ele vai vendo, vai analisando com base na nossa meta, né, estipulada de questionário, como é que foi e como é que está sendo isso aí, tá? Então, a supervisão desses entrevistadores. E aí, quando eu falo isso, eu me lembro de um trabalho que eu fiz há muito, mas muito tempo mesmo atrás, né, para o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, onde nós tínhamos que ir, né, na época, casa a casa, comércio a comércio, entrevistava aqueles comerciantes, e depois vinha o supervisor de campo, fazendo exatamente essa supervisão e auditando a qualidade desse questionário, que exatamente é um tópico que a gente vai ver logo mais, tá? Então, eu preciso selecionar, preciso treinar, preciso auditar, né, fazendo a supervisão, e o autor traz também uma validação desses questionários, tá? Que é exatamente parte dessa auditoria, quando eu vou validar, tendo em vista aí a demanda de saber se aquele questionário ele foi respondido a contento, se foi respondido completo, se o entrevistador conseguiu captar a essência do problema a ser respondido, enfim, tem toda essa demanda que a gente precisa ver. E aqui o autor traz ainda, turma, a demanda da avaliação dos entrevistadores, tá? E aí nós, na nossa função de administrador, né, do nosso planejamento, da organização, da direção e controle, nós temos aqui a demanda da avaliação desses entrevistadores. É, e isso faz parte, né, do trabalho de campo. E aí a outra etapa que a gente precisa ver, turma, é a demanda de preparar os dados. Essa preparação de dados, para nós, nesse momento, a gente não vai ter dor de cabeça, tá? Porque nós estamos utilizando ferramentas diversas, né? A equipe do Mário e do Evaí, salvo engano, ficou na dúvida se usava ou se não usava, mas eu entendo que acabou usando. E aí talvez tenha esse trabalho manual de fazer a tabulação. Mas para a grande maioria que está trabalhando com forms, com a base do Google Forms, então a gente não está tendo esse trabalho, né? De tabular. Os dados já vão vir preparados, mas eu preciso trazer para a gente que na pesquisa eu preciso preparar, né, esses dados, eu preciso fazer uma checagem nesses questionários para saber se eles foram, como eu já falei há pouco, né? é, respondidos a contento, saber se a demanda da qualidade na aplicação foi atendida, tá? E aí, passar dessa fase, turma, nós vamos para a fase de editoração e codificação, né? Editoração no sentido de editar esses achados, né? E aqui, para nós da academia, é, junto dessa editoração, eu já preciso entender que eu vou trabalhar esses dados fazendo esse compilado para facilitar na discussão e nos resultados, tá? Ou resultados de discussão, como vocês queiram, de forma que aqui a gente vai ter o entendimento de que eu vou editar esses dados de forma que facilite a exploração desses resultados, tá? Porque já ficou evidente que nós vamos fazer, como parte aqui dos nossos resultados, né? Uma discussão, um diálogo, já fazendo o tópico de discussão que vai estar junto, né? Resultados e discussão no nosso trabalho, né? Lembrem-se disso, que no relatório final a gente vai precisar ter isso em mente, tá? Então, é a transcrição dos dados, né? Nós também não vamos fazer, mas é quando a gente vai
junto da codificação, muito, né, lá no passado, e ainda hoje é possível algumas pessoas trabalharem com essa demanda da codificação, que nós também não vamos fazer, mas eu preciso trazer aqui o esclarecimento disso, turma. E fazer a codificação desses questionários é um trabalho muito minucioso, que requer muita atenção, que é atribuir códigos às respostas visando facilitar essa transcrição, tá? Então, sempre que o respondente atribuir resposta tal, vai ser código 1, resposta Y vai ser código 2. E aí, para que eu não precise estar refazendo e digitando isso, a gente só atribui esses códigos e aí na digitação a gente vai atribuindo 1, 2, 3, enfim. Ou podem ser outras codificações nas quais nós achemos aí que é necessário fazer, tá? Então, essa codificação e essa transcrição, elas são fenômenos necessários, tá? E o autor, turma, ele fala ainda na demanda de ajustes, que é quando nós vamos fazer algumas possibilidades, às vezes, de limpar dados ou de fazer ajustes, né, estatísticos e fazendo também uso de algumas ferramentas tecnológicas, tá? Aqui é preciso trazer a existência do Minitab, do SPSS, de outras ferramentas que poderíamos usar. Aqui no nosso contexto agora, no ambiente de graduação, está muito tranquilo porque a gente está trabalhando com forms e ele já vem com os dados, com os gráficos prontos, né? Então a gente não vai ter esse trabalho, mas é possível sim, muitas vezes a gente fazer ajustes, né? Que é de repente atribuir um código nulo ou fazer exclusão, dependendo do caso, né? De algum dado que esteja mais prejudicando do que auxiliando e ajudando com o objetivo da pesquisa, tá? Então atentem para isso. E aí a demanda, turma, da análise dos dados, né? Que chega a ser uma estratégia na qual nós precisamos pensar, tá? Para analisar os dados, e aqui analisar os dados, reforço, está relacionada diretamente com o nosso resultado. Ocorre que eu não vou só apresentar o resultado, nós vamos exigir e nós estamos trabalhando, já fomos orientados para ser resultado e discussão, tá? Então, o capítulo 9 ele vem com essa contribuição, né, no sentido de preparar os dados para isso, e aí já passando aqui dos 12 minutos, a meta era 10 minutos, né, mas a gente não passa um pouquinho. O capítulo 9 ele vem, turma, com essa roupagem, tá? De preparar os dados, de elaborar de verificação desses dados, de tabular esses dados e de fazer análise. O capítulo 10, que é o que eu vou passar a falar a partir de agora, ele já é, turma, a demanda da montagem do nosso relatório. E aqui eu preciso esclarecer esse desafio, tá? Porque lá no início da disciplina, não sei se vocês lembram, nós conversamos que o relatório ele poderia ser apresentado de duas maneiras. Maneira 1, conforme o manual do TCC da faculdade, tá? Nós chegamos nesse acordo. Ou modelo 2, a demanda do relatório, conforme a pesquisa de mercado, né? Apresentada pelos autores, né? E lá no capítulo 3 ou 5, eu não estou recordando agora, mas tem uma estrutura do relatório, tem um sumário executivo, introdução, blá blá blá, e vem toda a estrutura, né, necessária ao relatório. Então, o que é que eu quero trazer? Fiquem à vontade para fazer a estrutura conforme o autor está trazendo nos slides, ou fazer a estrutura na qual nós trabalhamos, né, de acordo com o manual do nosso TCC, tá? Então, fiquem muito à vontade para fazer essa demanda, tá? Estrutural. E aí, nessa pegada do relatório, a estrutura ela já é dada, né, no próprio capítulo. Dê uma consultada na estrutura, né, do capítulo que o autor traz, ou vamos consultar o nosso manual de TCC, que já foi disponibilizado para vocês, e lá vai ter toda a estrutura necessária que eu sugiro, tá? É uma sugestão, que nós adotemos a demanda do manual. Porque daí, turma, nós já vamos ensaiando, né, para o TCC que vocês vão ter que produzir logo mais. No capítulo 10, eu preciso ressaltar a importância, gente, do relatório, tá? E aí, abordando as demandas de qualidade da escrita, né? O autor ele acaba não tocando nesse ponto, mas eu trago, né, extra capítulo, porque através do relatório, turma, que nós vamos
possivelmente conquistar ou não o nosso cliente, tá? É através dessa apresentação do relatório que nós vamos ter a oportunidade de apresentar os nossos resultados e todo o esforço, né, nesse caso aqui de 6 meses, aos leitores ou ao mercado, tá? Então, é, atentem que a estrutura, a criatividade, os gráficos, ou seja, toda a riqueza do conteúdo e da pesquisa precisa ter uma editoração muito boa, e aqui a gente não vai poder fugir muito, né? Vamos ficar com a estrutura do autor ou a estrutura do TCC, conforme eu falei há pouco, mas que nós precisamos ter zelo com escrita, com estrutura geral, com a demanda da coesão, da riqueza das palavras, ou seja, é tudo isso, turma, que nós vamos ter que fisgar, né, o cliente e o leitor através do nosso relatório, tá? Então, cuidem, zelem pela qualidade do relatório, e é possível, e o autor fala isso e orienta, é possível que, para além do relatório, seja necessário nós incluirmos a demanda da apresentação pessoal, tá? O autor coloca isso e na academia nós estamos cansados, né, de entender essa dinâmica, que para além do relatório escrito, é possível que no seu contrato ou que a empresa peça uma apresentação pessoal. E aí nós temos que lembrar, né, de todas as perspectivas de postura, de demanda, de fala, de planejar essa apresentação previamente, né, essa demanda toda. E aí eu fico muito tranquilo com esse capítulo, né, que é o relatório final, porque são orientações gerais daquilo que vocês já sabem, e aí o autor pede que nós conversemos um pouco sobre a apresentação, né? Então, faça uma apresentação bacana, uma apresentação limpa, enxuta, uma apresentação criativa, e no dia, né, vamos nos portar e atentar à nossa postura, né, a nossa fala, como nós vamos apresentar esses dados, né? Qual o objetivo da pesquisa, qual que é o problema central, os autores de base, que isso é uma dica que eu sempre trago, inclusive nos momentos de TCC, né? De que nós temos que atentar, gente, de colocar lá no referencial teórico como embasamento os autores principais, tá? Não adianta colocar 30 slides com o autor, porque aquilo vai ficar cansativo, né? As pessoas não vão achar desinteressante a nossa apresentação, tá? Então, cuidem disso, né? E, pessoalmente, uma roupa adequada, uma apresentação limpa, né? Uma apresentação com aspectos saudáveis e nítidos, e na comunicação, clareza no que a gente vai dizer, tá? Então, é, o autor fala, né, no sentido de acompanhamento, tá? Isso aqui é importante a gente dizer porque é uma possibilidade, né? Pensando aqui já no mercado, é uma possibilidade que nós temos de firmar novos contratos. Entendam, nós somos contratados para resolver um problema. Fizemos todo o trabalho, fomos a campo e vamos apresentar os resultados, apresentando a possível solução do problema. O que é que o autor diz? Faça o acompanhamento do relatório e o acompanhamento da pesquisa. Ora, na hora de apresentar o relatório, gente, de forma oral ou de forma virtual, enfim, não sei, né? De alguma forma, o ideal é a gente apresentar. O autor aborda que é importantíssimo nós termos, turma, aqui o que ele trata de acompanhamento da pesquisa, que é dar um suporte, é dar uma consultoria à empresa, né? No sentido de que os resultados serão realizados e ver, né, cavar novas possibilidades de um novo contrato, de uma parceria com esse cliente, tá? Então, são essas as demandas que eu trago para vocês nesses dois últimos capítulos, tá? Fico aqui, vamos parando por aqui, com o sentimento de alegria, gente, de dever cumprido, né, desses nossos capítulos. Eu entendo que houve aí uma preocupação, né, tanto minha quanto de vocês, no sentido de conclusão do material, e a gente está cumprindo a risca, né, com todos os capítulos, na minha visão, concluindo aí com chave de ouro, que é a riqueza desses relatórios, tá? Então, não esqueçam que aquele sonho de compilar os relatórios e de lançar um documento único, tá? Ainda não morreu, né? Ao final, a gente vai ver esses relatórios e nós vamos ver aí depois uma estratégia, né, de apresentação disso aí no fórum, no seminário, não sei, né? Vamos pensar e vamos criar, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Desejo bons estudos a vocês, muita sorte, tá?
E lembre-se, turma, eu vou ficar à disposição no WhatsApp para orientação da pesquisa de campo, né, de outras demandas que vão surgindo e, por gentileza, não fiquem com dúvidas, tá? Atentem ao prazo de inserção da prova, que no outro vídeo eu explico, né, toda a dinâmica do relatório, e aí eu sigo à disposição, tá? Então, muito sucesso e bons estudos a vocês. Até mais.